Olá pessoal, vamos dar continuidade agora ao capítulo 10, o último capítulo da série aí do Robot Studio, tá ok? Então vamos ver agora a introdução ao Rapid, que é a linguagem do Robot Studio, da ABB. Tá? Então, a linguagem Rapid, esse nome Rapid, significa robótica, aplicações programadas, interagidas, né, com interação e diálogo. Né? Então consiste nessa série de instruções que vão descrever o trabalho do robô. Tá? Então a gente vai especificar algumas instruções, por exemplo, mover o robô linear, então move L, tá? Definir uma saída ativa, então set do. Então assim por diante vai ter várias instruções que nós iremos estar manipulando elas aqui junto com o Robot Studio, tá? Bom, existe também os procedures, os functions, né? O Strap Procedure, ou seja, são tipos de funções e procedimentos que a gente vai estar utilizando para uma interrupção, para uma função específica, tá ok? Então, iremos estar trabalhando com eles aqui. As variáveis também, elas vão dividir em três tipos de dados: as constantes, as variáveis em si e as persistentes. As constantes representam um valor estático e só pode ser atribuído a um novo valor manualmente. Então, uma vez definida, você tem que alterar ela manualmente. Já uma variável, ela pode ser atribuída a um novo valor durante a execução do programa. E a persistente, ela pode ser descrita como uma variável persistente quando ela pode ser inicializada e reflete um valor atual da variável persistente que está sendo utilizada. A gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui para ficar mais claro ainda. Tá? Outras características da linguagem rápida são parâmetros de rotina, expressões aritméticas e lógicas, manipulação automática de erros, programas modulares e multitarefa. Bom, a estrutura de um programa ela vai determinar o seu funcionamento. Então, ela pode ser um programa que pode ser dividido em módulos e esses módulos ser divididos em subrotinas. Então, vai depender de como vocês vão planejar a estratégia de funcionamento da célula com o robô. Tá? Então, isso tudo vai depender desse planejamento, dessa concepção do funcionamento do robô. Então, isso é bem interessante, está bem documentado, para que depois, quando forem fazer manutenção no código, seja mais simples de observar onde está aquela correção ou ajuste que deva fazer para que o robô se adeque, por exemplo, a uma ferramenta diferente, tá? Ou a um objeto novo está inserido para poder estar desviando de obstáculo e assim por diante. Tá? Então, sempre a gente vai estar consistindo os módulos dentro de uma função chamada função main, tá? Que é a principal. Então, a partir dela é que a gente vai chamar os outros módulos e assim por diante. E aqui eu falo que é o seguinte, que um módulo pode, por exemplo, definir uma interface com equipamentos externos ou conter dados geométricos gerados a partir de sistemas CAD ou criados online por digitalização, ou seja, ensinando programação. Então, tudo que está aqui, eu me baseei no help do Robot Studio, tá? Que vocês podem consultar também e está aprofundando mais ainda os conhecimentos, certo? Então, para definir um atributo de um módulo, ele começa com esse protótipo. Isso aqui a gente chama de protótipo, que é o modo de como está implementando a função. Então, módulo, o nome do módulo e os parâmetros que nós possamos passar para ele, né? Onde a gente vai definir os tipos de dados, de declarações e as rotinas em si próprias, né? Depois fecha o módulo. Ao salvar o programa, então um novo diretório é criado com o nome do programa e neste diretório todos os módulos do programa serão salvos com a extensão do arquivo .mod. Então, com esse tipo de programação, a gente vai poder deixar o nosso sistema mais complexo e modular. E vai facilitar não ficar aquele programa extenso demais, tá? E separar por partes para poder a gente estar debugando, ou seja, apurando com mais facilidade cada especificidade do código. Tá?
Então, um usuário, ele tem alguns tipos de dados que a gente pode estar implementando, tá? Então, temos aqui, no caso aqui, são registros que já são definidos no próprio Robot Studio. É o reg 1, reg 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a gente pode também ter um clock. Então, são algumas variáveis que já vêm incluso nas variáveis do sistema do nosso Robot Studio. As variáveis em si, na linguagem Rapid, elas podem ser de 4 tipos fundamentais: num, denum, string e bool. Tá? O num é o tipo de dado numérico, que pode ser inteiro ou decimal. O denum é o tipo de dado numérico inteiro ou decimal, mas com o dobro de precisão de num, ou seja, ele tem mais bits para guardar os dados. Tá? O tipo string ele é a cadeia de caracteres de tipo texto e o bool é o tipo booleano que pode ser verdadeiro ou falso. Então, vou dar aqui uns exemplos. var string nome, então estação. Então, já estou instanciando minha variável com esse conteúdo aqui, estação, em relação à variável nome. var num θ, 180. Então, estou guardando aqui o valor 180 em θ. var bool status, true. Então, o status agora ele é verdadeiro. Então, toda a instrução termina com ponto e vírgula. Então, está aqui uma observação importante, porque dependendo de qual linguagem você venha, e aí vai estar programando, aí tem alguns detalhes, ponto e vírgula, né? A questão de ser case sensitive, se ele, a variável nome ser com N minúsculo, N maiúsculo, então ele vai diferenciar realmente, tá? Já as variáveis persistentes só podem ser declaradas ao nível do módulo, não dentro de uma rotina. Então, os persistentes podem ser declarados como sistemas globais, sem a necessidade de prescrição, ou seja, uma tarefa global ou local. Então, essas variáveis mantêm o seu mesmo valor após terminar ou reiniciar o programa. Então, se, por exemplo, você coloca aqui pairs, pos, ref, pnt, por exemplo, o nome da variável, e define as posições x, y e z, mesmo que você reinicie o seu programa, ele vai inicializar e vai continuar com essas variáveis. Como também ele vai estar pairs num dado e ele vai continuar. Então, as variáveis persistentes só podem ser declaradas como globais, ou seja, fora da função main. Caso contrário, dará erro na declaração. Já as constantes são variáveis que não permitem alterar o seu valor. Então, toda vez que eu tiver que alterar o valor, por exemplo, aqui de π, eu tenho que fechar, abrir novamente o programa de edição e alterar o valor, então, manualmente. Tá? Os operadores. Os operadores são os operadores já tradicionais que nós temos, que são identificados na linguagem C. Os operadores numéricos, mais, menos, multiplicação, divisão. Operadores relacionais, maior, menor, menor igual, diferente. O operador de concatenação, que é o mais. Então, a gente pode estar fazendo aqui, por exemplo, operações de concatenação. Então, define aqui pnome, professor, ptipo, de robótica, e a gente concatena pnome mais ptipo. Então, ele vai juntar professor de robótica. Tá? Também temos como definir matrizes e vetores. Então, nesse caso aqui, temos a declaração de vetores, var num A10, e aqui a gente está usando as chaves, tá? E aí a gente define aqui A e coloca o conteúdo dele, os índices, tá? Então, vai de 0 a 9, porque começa aqui já com o índice, para dar os 10 elementos. Aqui, var num A2, 4, então estou definindo aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, porém estou separando aqui por ponto e vírgula. Tá? Então, definindo isso, nós também temos um tipo muito importante aqui que é ser comentado, que é o Robot Target. Tá? O Robot Target ele é usado para definir a posição do robô e os eixos adicionais. Então, a gente vai trabalhar com ele, já usou ele, por sinal, e agora vamos estar explanando aqui de forma mais clara. Ou seja, os dados de posição são usados para definir a posição nas instruções de movimento, para os quais os robôs e eixos adicionais devem se mover. Como o robô é capaz de alcançar a mesma posição de várias maneiras diferentes, a configuração do eixo também é especificada. Isso define os valores do eixo e se estes forem de alguma forma ambíguos. Por exemplo, se o robô estiver em uma posição para frente ou para trás. Se o eixo
4 for para baixo ou para cima, se o eixo 6 tiver uma revolução negativa ou positiva. Então, nesse caso, ele é composto como? Tem aqui, ó, const robot target P15, por exemplo, podia ser P10, P20, P15. E aqui, os três primeiros índices aqui são a posição, X, Y, Z. Aqui é a orientação do robô, a configuração, tá? De orientação em relação à rotação. Aqui, configuração dos dados, tá? E aqui dos eixos. Então, aqui, por exemplo, pose. Eu tenho um codinome aqui trans, que é a coordenada x, y, z, oriente, hot, orientação, confdata, hop, conf, né? Especifica os ângulos dos eixos do robô. E este joint especifica a posição das 6 juntas utilizando o 9 exponencial 9, tá? Então, um número aqui bem elevado aqui. Então, uma posição P15 é definida, por exemplo, a posição do robô X em 600, Y em 500 e Z em 225,3 milímetros do sistema coordenado do objeto. Já a orientação da ferramenta na mesma direção do sistema de coordenada do objeto. A configuração do robô nos eixos 1 e 4 é na posição 90 e menos 180, tá? Ele está com essa informação. E a posição 6 na posição 0 a 90. A posição dos eixos lógicos adicionais A e B expressa em graus ou em milímetros, dependendo do tipo do eixo. Os eixos C e F são indefinidos. Então, nesse caso aqui, a gente vai entender melhor a relação dos eixos do robô com os 4 números inteiros na posição P15. Tá? Cada número representa um quadrante de uma revolução completa, sendo 0 para a rotação positiva e 1 para a rotação negativa. Então, vamos analisar esse caso aqui. A configuração do robô industrial com 6 eixos, um IRB 140, pode ser parecido com, aí aqui o primeiro número inteiro, 0, ele especifica a posição do eixo 1, encontra-se no primeiro quadrante positivo entre 0 e 90 graus. E entre esses valores, tá? O segundo inteiro, menos 1, ele especifica a posição do eixo 4, encontra-se no primeiro quadrante, quadrante negativo entre 0 e menos 90 graus, faltou aqui de rotação. E o terceiro inteiro, que é o 2, especifica a posição do eixo 6 e encontra-se no terceiro quadrante positivo entre 180 e 270 graus de rotação. E o quarto inteiro, ele especifica a posição do eixo X, um eixo virtual usado para especificar o centro do punho em relação aos outros eixos. Então, o próximo vídeo eu vou começar a trabalhar com os ensaios e a gente vai praticar então agora a parte de programação em Rapid no Robot Studio. Tá ok, pessoal? Aguarde os próximos vídeos.